A presidente Dilma sancionou a lei que estabelece novas regras para a aposentadoria no Brasil. A sanção foi publicada hoje no Diário Oficial da União e as mudanças já estão em vigor. As novas regras têm o objetivo de ajudar o governo a reduzir o rombo previdenciário. Segundo dados oficiais, a Previdência tem um déficit previsto de 7 trilhões de reais, isso até o ano de 2060. A regra 85/95 permite ao trabalhador se aposentar sem a redução aplicada pelo fator previdenciário sobre o salário. No caso das mulheres, é possível receber a aposentadoria integral caso a soma entre o tempo de contribuição mínima de 30 anos mais a idade chegue a 85 pontos. Os homens precisam alcançar 95 pontos com a soma de 35 anos de contribuição mínima mais a idade. Por exemplo, o homem com 35 anos de contribuição e 60 de idade completa 95 pontos e já poderia solicitar a aposentadoria integral. A lei sancionada pela presidente Dilma prevê uma progressividade a partir de 2017. Isso significa que a regra sobe 1 ponto a cada 2 anos, até alcançar 90 a 100 a partir de 2027. Com a regra 85/95, o trabalhador tem a possibilidade de se aposentar com valor integral de previdência, mesmo antes de atingir a idade mínima. No caso dos homens, essa idade é de 65 anos e 60 anos para as mulheres. E uma pesquisa indica que a maior parte dos brasileiros tem o sonho de se aposentar até completar 55 anos. Uma pesquisa Icatu Seguros mostra que 45% dos brasileiros querem parar de trabalhar aos 55 anos. Outros 25% querem se aposentar até os 60 anos. Mas a maioria não se planeja adequadamente para isso. 37% só dedica de 1 a 3% da renda mensal ao plano de previdência privada. A Icatu considera que o ideal é reservar 10% da renda, o que apenas 17% dos entrevistados fazem. Aqui dentro do estúdio, você já sabe, eu estou recebendo o Silvio Bianchi. Silvio, muito obrigado mais uma vez, boa noite. Boa noite, obrigado novamente. Silvio Bianchi, você já ensinou aqui para a gente algumas vezes algumas regras sobre a aposentadoria, já falou inclusive que o INSS, isso nunca será suficiente. Perfeito. E a gente tem visto cada vez mais que isso é verdade mesmo. Agora, essa seguradora que fez a pesquisa, a Icatu Seguros, sugere que a pessoa faça uma poupança de 10% pensando na aposentadoria futura, claro, aí pensando num plano privado de previdência. 10% da renda para esse fim é suficiente? Dependendo do tempo. Do tempo que vai guardar que isso. vai guardar esse dinheiro. Qual o maior desafio das pessoas? Não começam a pensar na aposentadoria até estar na faixa dos 35, 40 anos. E nesse momento você precisa juntar dinheiro muito rápido para poder pensar numa aposentadoria aos 55 anos ou aos 60 anos. O ideal é começar essa previdência privada ou uma poupança paralela à aposentadoria pelo INSS quando se começa a trabalhar. A partir daí, sim, em 30 anos, você vai conseguir uma massa financeira suficiente como para poder viver com 50% da renda, complementando isso o que você vai receber pelo INSS. Tá, mas quando a gente pensa em aposentadoria, no caso aí, aposentadoria privada, é só a aposentadoria realmente de ir lá no banco, numa prestadora de serviço e comprar essa aposentadoria, pagar por isso, ou tem outras formas de ter uma aposentadoria? Olha, tem muitas formas, ou seja, a forma tradicional é comprar uma previdência privada, ou seja, fazer um depósito na previdência privada de forma regular. Isso é melhor do que uma poupança? Com certeza que sim. Essa previdência privada tem um rendimento melhor. Tem um custo de administração, mas se você respeitar essa poupança, essa previdência privada o limite, pelo tempo, período, você não fazer saques ao longo do caminho, você vai chegar nesse capital que você tinha pensado. Porém, você pode fazer investimentos em imóveis.
Em imóveis. Imóveis. Mas agora não é um momento muito bom, né? Pelo Bom, que a gente tem visto. mas se você começar agora, você não vai se aposentar até dentro de 30 anos. Então, essa é a questão. Você já tem o dinheiro. Acho que vamos a conversar um pouquinho mais sobre os imóveis daqui a pouco. Sobre os imóveis daqui a pouco. Mas você tem tesouro direto. Ou seja, você pode fazer tesouro direto, tem investimentos em médio e longo prazo, com rendimentos bem interessantes, na faixa do 14%, 15% ao ano. Tá? Investimento que tenha ainda atrelados à inflação. Tá? Então, dessa forma, você nunca vai estar perdendo dinheiro. Perdendo, porque você vai ter a correção pela inflação mais uma taxa de juros. Portanto, você vai ter ganhos positivos. Ou seja, existem formas. O importante é saber quando eu vou querer parar e quanto dinheiro eu vou precisar. Nós trabalhamos uma fórmula para fazer esse cálculo da aposentadoria, para ter uma ideia, bom, qual vai ser a massa que eu vou precisar acumular para conseguir viver com 50% da renda, porque o outro 50% deveria ser reinvestido de forma de você, porque vamos pensar assim, para manter vamos viver mínimo 100 anos. Então, como que você, se você parar os 55, você mínimo... Vai ter 45 anos para viver sem uma renda extra, né? Exatamente, você precisa compensar isso. Certo.